Bom, peraí, então. Então tá bom. Só um minutinho. Tá bom. Coloquei agora para gravar, meninas, nosso encontro de hoje, 27/10, e o tema é Seja um barro maleável. Amém? Então, Sandra vai orar por nós, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, venha trazer, né, todas as mulheres que precisam ouvir essa palavra, Jesus. e aquelas que não estiverem online, né, conosco, possam escutar depois, assistindo o vídeo lá no canal. Amém? Mas que o Senhor venha falar conosco. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos por esse momento, por essa reunião, por cada mulher que está aqui e aquelas que não puderam estar, Senhor. Venha falar o nosso coração, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, para nos conduzir, para nos abençoar. Usa a sua serva, Thaísa, para nos conduzir em graça e sabedoria na palavra do Senhor. Coloque no coração dela tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer transmitir a cada uma de nós, em nome de Jesus. Que possa nos guardar, nos dar sabedoria, para entender e que essa palavra do Senhor venha no nosso coração como a semente e encontre terra fértil, que a palavra do Senhor nunca venha se perder de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, em graça, em sabedoria, em comunhão. Que essa reunião seja bênção em cada lar que esteja chegando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, meninas. Hoje nós vamos falar sobre ser um barro maleável. A paz do Senhor, Cássia, Fatinha, que entrou depois, Joyce, acho que é Joyce que entra com o nome de Guilherme, acho que é ela. Acho que é ela mesmo. Sejam bem-vindas aí hoje. Amadas, nós vamos falar sobre o barro, né? Claro que com o próprio tema, a gente sabe que a gente vai iniciar nossa leitura em Jeremias. E para a Luciana, que começa hoje com a gente, eu sempre falo as referências, Luciana, aí se você quiser anotar, depois você ler, você pode anotar as referências e depois conferir. Porque como são muitas referências, não dá tempo de eu esperar todo mundo abrir a Bíblia. Amém? Porque senão demora muito, né? Então, é isso mesmo. Então, vamos lá. Jeremias 18, de 1 a 11. Então, eu vou ler. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente, e para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra quem eu tenha pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. E no momento que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino, para construir e para plantá-lo, se este fizer mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem com o qual eu disse que iria beneficiá-los. Agora, pois, vai, fala aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu moldo o mal contra vós e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, e faça os seus caminhos e os seus feitos bons. Amém?
Amém. Essa passagem, normalmente, quando a gente escuta a pregação sobre o oleiro, a maioria dos pregadores, eles leem só uma parte, né? Eles não leem um capítulo, né, maior. E é muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui nesse momento, com a história, né, do povo de Israel. Nesse momento, Deus levanta Jeremias, né, como profeta, para profetizar e conscientizar o povo de Judá e o povo de Jerusalém sobre os caminhos errados que eles estavam trilhando. Então, na verdade, essa experiência de Jeremias na olaria é uma experiência para repreensão do povo. É uma experiência onde o Senhor, ele fala com Jeremias que, assim como o vaso, aquele barro, está na mão do oleiro, e o oleiro faz daquele barro o que ele quer, assim Deus faz conosco. No capítulo 17, se a gente voltar um pouquinho, do versículo 5 a 10, olha o que o Senhor diz para Jeremias. Amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém, habitará os lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pois ele será como árvore plantada, próxima às águas, e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar. Porém, a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Então, nesse capítulo, Deus ele fala com Jeremias sobre a situação do homem que confia no próprio homem. E no homem que confia em si mesmo, no próprio coração. E ele fala claramente que o homem que confia no homem, né, homem que a gente diz aqui é de uma forma geral. Nós estamos falando de homem como ser humano, amém? Homens ou mulheres. Então, o homem que confia no homem e que confia no próprio coração e que coloca essa confiança acima da confiança no Senhor, ele é um homem que ele vai ter, né, um arbusto, como um arbusto no deserto, ele vai ter seca, ele vai ter morte. Imagina um arbusto no deserto, não sobrevive, né? Mas Deus ele dá a oportunidade da gente escolher o nosso caminho. Ele é transparente nas escolhas, né? Ele fala então, olha, abençoado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E ele finaliza, né, dizendo que o Senhor esquadrinha o coração. Amadas, não existe nada nesse mundo que possa ser escondido do Senhor. Na verdade, o Senhor, ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Deus, ele me conhece melhor do que eu mesma. Você quer uma prova simples disso? Mãe, quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Tenho a menor ideia.
Pois Só é. Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. E nós mesmos não sabemos quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Mas o Senhor sabe. Então, o Senhor, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso que ele diz que o coração é enganoso e desesperadamente perverso. Por isso que ele diz, a confiança tem que estar no Senhor e não em nós mesmos e não no outro. A confiança não tem que estar na Thaisa. A confiança não tem que estar no pastor, no irmão. A confiança tem que estar no Senhor. Thaís, e o que isso tem a ver com ser um barro maleável? Tudo. Porque se a minha confiança ela está no Senhor, eu me torno um barro maleável para o Senhor moldar e retirar aquilo que Ele desejar retirar da minha vida. E moldar aquilo que Ele desejar moldar. E acrescentar água, e acrescentar aquilo que Ele desejar acrescentar. Logo depois dessa palavra, Jeremias é levado à olaria. E essa olaria, amadas, ela serve para nós no dia de hoje. O barro, ele está totalmente entregue ao oleiro. O oleiro faz daquele barro o que ele quiser. O barro não tem escolha. Mas nós temos. Vamos lá em Mateus 7. Hoje nós vamos ler menos referências, porém nós vamos ler alguns capítulos um pouco maiores. Mateus 7, de 13 a 27. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. O que é essa porta estreita? E o que é essa porta larga? Porque nessa passagem aqui, amadas, isso é uma das pregações de Jesus, uma das declarações de Jesus.
Então, ele está falando, né, com o povo a respeito do caminho a seguir Cristo. Eu estava pesquisando aqui, segundo o IBGE, que é o índice, né, brasileiro de geografia e estatística, que mede todos os índices do Brasil, nós temos 83,6% da população que se declara cristão. Então, 83% da população se declara cristão. O que isso quer dizer, Thaisa? Quer dizer que a cada 100 pessoas do Brasil, 83 se declaram cristãos. Muita gente, né? Muita gente. E desses 83,6%, nós temos 56,7% católicos e 26,9% evangélicos. Mas todos se declaram cristãos. Mas o que é ser cristão? Alguém saberia me dizer o que significa cristão? O que é ser cristão? O que significa quando eu falo eu sou cristão? Aquele que confia em Cristo, aquele que acredita em Cristo, né? Seguidor de Cristo. Uhum. Cristão é um pequeno Cristo. Pequeno Cristo. É um cristão. Amém? Cristão, pequeno Cristo. Eu sou seguidor de Cristo, eu sou um pequeno Cristo. O cristão é aquele que busca, na vida dele, seguir os ensinamentos e seguir o caminho da palavra de Deus. Será que nós temos 83% da população brasileira seguindo os ensinamentos de Cristo e a palavra de Deus? Quem dera, né? O Brasil seria uma maravilha. Então, mas nós vamos voltar para nós mesmas nesse momento. Eu só fiz essa analogia em termos de Brasil, amadas, para que a gente possa entender como que isso é sério e como que as coisas têm sido banalizadas hoje, na atualidade, e que uma coisa é eu falar o que eu sou. Eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou crente. Crente até o diabo é. Porque crente é aquele que crê em Deus, né? Que sabe que Deus existe, que crê, né? Na palavra. Então, até o diabo é crente, ele crê, ele acredita, ele sabe. Mas será que eu realmente sou uma cristã? Vamos lá, em João 14, 15. Nós vamos refletir sobre isso. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Se a gente pegar esses 83,6% das pessoas brasileiras que se dizem cristãs e perguntar para elas assim: você ama a Deus? 100% delas vão responder que sim. Tem certeza. Claro que eu amo a Deus. Só que a palavra de Deus, ela fala que se realmente a gente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos dele. A gente não fica de olho na porta larga. A gente caminha em direção à porta estreita. O que é amar a Deus?
O que é ser esse barro maleável? O que é se entregar realmente na mão do oleiro? É ser perfeito? É, Thais. Então, eu agora vou ser perfeita. Seguir todos os mandamentos, vou obedecer toda a palavra. Não vou pecar mais, nunca mais. Quem dera se fosse possível, né? Tanto é impossível que Deus tem que descer na terra e morrer no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Mas uma coisa é eu entender e eu ter o propósito de viver seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas eu nem sempre vou conseguir ser perfeita. Eu vou continuar pecando. Que a palavra de Deus diz que o homem que diz que não peca faz de Deus mentiroso. Então, ou você peca ou Deus é mentiroso. Então, mas nós vamos entender um pouco sobre essa questão do pecado. Sabe por quê, amadas? Porque uma coisa que Deus tratou muito comigo, quando Ele me deu esse tema, sobre o barro maleável, é que nós temos, infelizmente, uma onda teológica, entre aspas, que está circulando pelo Brasil aí, que alargou demais a porta. Ah, eu pequei aqui, eu peço perdão e está tudo certo. O pecado deixou de ser um acidente, de ser algo que realmente, nossa, que vai me constranger, que vai me entristecer. Eu estou alargando a porta. Mas a palavra de Deus diz que nós, aqueles que encontrarem com Deus, são aqueles que vão passar pela porta estreita. Não os que vão passar pela porta larga, que está tudo certo. Pelos pastores coaching. Só fala de profecia, promessa e prosperidade que vai acontecer, e que Deus vai curar, e que está tudo certo, e que Jesus perdoou, que já está tudo pago. Vamos para a vida. Vamos lá em Romanos para a gente refletir sobre isso que eu acabei de falar. Romanos 5. Esse aqui nós vamos ler bastante também. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é também como a transgressão, porque pela transgressão de um, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é por um homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um
veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. E sabendo disso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma vez para o pecado. Mas quanto ao viver, ele vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos entre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amadas, Paulo ele relata que assim como pela ação de um homem, que foi Adão, o pecado entrou e nós fomos todos condenados por meio de um homem, Jesus Cristo. Houve o cumprimento do castigo pelo pecado e a anunciação da graça. Se por um homem, Adão, o pecado veio e nos deformou e trouxe a deformação do pecado nas nossas vidas. Por um homem, Jesus, 100% homem e 100% Deus. Por este homem veio o cumprimento da lei. Jesus, ele cumpre toda a lei para que nós possamos nos libertar da escravidão do pecado. E uma vez que nós somos libertos da escravidão do pecado, nós não podemos viver servindo ao pecado. Porque senão nós estamos declarando que nós permanecemos escravos do pecado. Em Atos 20, 28, fala assim: tenham cuidado, pois de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Deus comprou
a minha vida e a sua vida com o próprio sangue dele. Ele sofreu como homem, ele vem a essa terra sofrer como homem, mesmo sendo o próprio Deus, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Ele escolhe vir ao mundo, se fazer homem e com seu sangue pagar o que a gente não poderia pagar. E assim a gente poder ter uma reconciliação com ele. Quando a gente pensa lá em Romanos, Paulo ele nos questiona assim: viveremos então no pecado? Porque se Deus ele já pagou pelos nossos pecados, então eu posso viver no pecado? Ou deixaremos o Senhor Jesus nos moldar? Ou nós vamos tirar as nossas impurezas, aliás, corrigindo, ou vamos permitir que o Senhor retire as nossas impurezas, para que realmente nós nos tornemos um vaso de honra. Ser cristão, amadas, não é ser santo, mas é buscar, com todas as nossas forças, viver em santidade. É deixar o oleiro nos moldar, tirar as impurezas e transformar a nossa vida naquilo que ele desejar. É fácil? De jeito nenhum. Mas o processo do vaso sendo formado também não é fácil. E quanto mais resistente aquele barro for, quanto mais duro, mais difícil vai ser o processo de molde e de construção do vaso de honra. E esse processo, na nossa vida, ele demora a nossa vida toda. Esse processo, amadas, ele vai até o último dia nosso, até o último respirar nosso. Mas o importante é que a gente esteja realmente nesse processo de se moldar, de permitir que o Senhor nos molde, de sermos realmente pequenos cristos. Porque se a gente for um barro mais maleável, vai trazer menos dor. E esse processo vai ser um pouco mais fácil. Mas se a gente for um barro duro, resistente, o processo é mais difícil. E essa escolha é nossa. O barro lá não tem escolha. Quando ele está lá na mão do oleiro, o oleiro faz o que quer. Mas nós temos escolha. Nós temos escolha. Vocês escolheram estar aqui hoje. Garanto que se eu perguntar para cada uma de vocês aqui, cada uma tinha várias coisas para fazer. Ou queria descansar. Mas vocês escolheram estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Eu escolhi estar aqui hoje refletindo nessa palavra com vocês. São escolhas. Nós vamos escolher se nós vamos ser vaso de honra ou se nós vamos ser vaso de desonra. Nós vamos escolher se a gente vai caminhar para a porta larga ou se a gente vai caminhar para a porta estreita. Nós vamos escolher se nós vamos
ter a nossa casa fundada lá na areia, que o Senhor fala que em qualquer tempestade ela desaba, ou se nós vamos fincar a nossa casa na rocha. É mais difícil fincar na rocha do que na areia, não é? Só que se a gente conseguir fincar na rocha, nada vai tirar a gente do prumo. Qual que é a nossa escolha? Qual que é a escolha da Thaisa? Porque essa minha escolha, ela não vai determinar só o que eu vou viver nessa terra. Ela vai determinar também a minha eternidade. Nós temos que pensar assim nessa terra? Sim. Nós temos, né, a nossa vida, as nossas necessidades. Mas a palavra de Deus fala: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. As coisas celestiais. Eu preciso pensar na minha eternidade. Eu preciso pensar em qual porta eu quero passar. A porta larga, com certeza, é mais fácil. Ouvir a pregação da Thaisa só de prosperidade e de que Deus vai fazer, de que Deus vai... É muito mais fácil. Vocês iam estar tudo rindo, falando aleluia, glória a Deus. E na igreja lá que o pastor vai pregar e que vai falar que Deus vai abençoar e vai prosperar, campanhas de prosperidade, de cura, é muito bom. Não que Deus não possa fazer isso, amém? Deus pode e Ele tem prazer em fazer tudo isso, sim. Mas esse não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a porta estreita. O centro do Evangelho é nos moldarmos a Cristo. Pensando nas consequências da minha escolha, Deuteronômio 11, de 26 a 28. Fala assim: eis que nesse dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno nesse dia. E uma maldição, se não obedecerdes ao mandamento do Senhor vosso Deus. Mas vos desviardes do caminho que vos... Travou. Eu caí aqui minha conexão. Vocês ouviram a palavra? Até onde que vocês ouviram? Parou na maldição. Ah, tá. Então, vou ler o versículo de novo. Espera aí. Eis que nesse dia põe diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno nesse dia. E uma maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno nesse dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Então, o Senhor, ele nos dá a escolha. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a escolha. E todas as partes tristes que nós vemos o povo de Deus passar, desde o Antigo Testamento, são consequências das escolhas deles. Tem pessoas que falam assim: Thaís, eu não gosto do Antigo Testamento. Deus no Antigo Testamento é muito mau. Não. Deus, ele é amor.
desde Gênesis até Apocalipse. Tudo que é feito, o Senhor está sempre buscando a conscientização e a reconciliação com o povo. Deus, ele busca essa reconciliação desde Gênesis até os dias de hoje. A única coisa que ele busca é: irmãos, amadas, escolham o melhor caminho. Para quê? Para que ele pudesse ter relacionamento com o povo de Deus. Porque ele não pode ter relacionamento com o pecado. Senão ele nega ele mesmo. Então, que o Senhor nos quer e busca de nós desde Gênesis é relacionamento. E ele fala: olha, se você obedecer aquilo que eu sei que é o melhor para você, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, o barro não sabe o que é melhor para ele. Como nós vimos no início, o Senhor, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Nós não sabemos. Então, os mandamentos e aquilo que o Senhor nos conduz, é porque ele sabe que é o melhor. É porque ele sabe que aquilo vai nos proteger do mal, daquele que quer nos roubar, matar e destruir. Então, ele diz aqui, se você escolher o bom caminho, você vai ter bênçãos na sua vida. Mas se você escolher não obedecer, você vai ter consequências. Então, escolha o melhor caminho. É isso que ele fala para nós. E sobre a eternidade, que eu acho que é o mais importante, né? Apesar de que a gente está vivendo nesse corpo carnal. Hoje eu estava aqui lembrando da Carla, sabe, amadas? Eu tenho um mural aqui na minha casa, eu fiz um mural numa parede. Depois eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês. E nesse mural eu coloco fotografias de momentos importantes da minha vida, de pessoas importantes. E eu estava vendo uma foto ali hoje, de um dia que eu e minha mãe fomos lá na Carla visitar ela. A Carla hoje está com o pai. Ela escolheu a porta estreita. Ela tinha uma visão acima dessa terra. Ela tinha uma visão acima desse corpo, desse período de tempo que nós estamos vivendo aqui. E eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor pelo tempo que eu convivi com a Carla. E que eu aprendi muito com a Carla. Eu cresci muito com ela. E eu creio que aquelas que tiveram a oportunidade, né, de estar com ela também, estar no encontro desde o início, também aprenderam. Então, amadas, a eternidade é o principal. A Carla não podia acrescentar um dia na vida dela, além daquilo que o Senhor determinou. Mas a escolha dela determinou como ela está hoje e por toda a eternidade. Isso é muito forte. Porque a morte ela vai chegar para todos nós. Ela vai chegar. Alguns mais novos, outros mais velhos. Mas a morte vai chegar. Mateus 13. E apresentou-lhe outra parábola, dizendo:
O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio esse joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos primeiro o joio, e amarrai em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então Jesus, despedindo da multidão, entrou em casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá o fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos uma escolha, amadas. Sabe por quê? Porque o joio e o trigo, eles estão juntos. Ah, Thais, então agora eu vou começar a classificar. Lindaura é trigo, minha mãe é joio. Não, não é isso que o Senhor falou para fazer. O Senhor falou para separar o joio do trigo? Não. O joio e o trigo, eles crescem juntos, porque eles estão tão misturados que não dá para diferenciar o joio do trigo nesse momento. Mas naquele momento em que for o momento da colheita, aí sim o joio e o trigo vão ser separados. E o que eu quero ser? Eu quero ser joio ou eu quero ser trigo? O joio é uma planta assim, eu estava olhando, ele é muito parecido com o trigo, só que ele é duro. E ele não amadurece. Ele é bem duro e não amadurece. Então eu quero ser aquela pessoa dura mesmo, aquele barro duro, que não deixa ser moldado, que não deixa ser transformado. Ou eu quero ser o trigo, que no momento certo é colhido e rende frutos, rende alimento, alimenta as pessoas, contribui para o reino, através da minha vida. O trigo, ele dá a vida dele para alimentar o outro. O que eu quero ser? É eu que vou escolher joio ou trigo. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. E a consequência, amadas, ela vai ser eterna. É um grande desafio. Viver no mundo hoje não é fácil. Viver neste Brasil, que nós estamos falando de Brasil, com 83% das pessoas se dizendo cristãos.
Joio e trigo misturados. Não é fácil. Mas eu preciso ter a minha escolha individual do que eu quero ser. Se eu, Thaisa, quero ser joio, se eu, Thaisa, quero ser trigo, se eu quero ser um barro maleável ou um barro duro, se eu quero ser transformada em vaso de honra ou em vaso de desonra. A porta é estreita. É uma escolha. Fácil não é, mas juntas a gente consegue. Por isso que existe esse trabalho. É uma orando pela outra. É o momento que uma estiver fraca, a outra levanta a outra. Vamos juntas em oração. É o momento que uma estiver passando muita luta. Irmãs, me ajudem em oração em relação a isso. E muitas se levantam para que a gente possa vencer e passar pela porta estreita. Esses meses para trás, quantas vezes eu pedi oração no grupo? Amadas, me ajudem em oração. Agora que as coisas estão começando a entrar no eixo. Mas eu tive a oportunidade de passar pela porta larga. Eu tive. Era muito mais fácil eu passar por ela nesse momento. O ruim seriam os frutos que eu ia colher da porta larga. Mas eu escolhi passar pela porta estreita. Mesmo sem saber o que ia ter lá do outro lado. Então, amadas, nós precisamos estar, sim, juntas. Em oração. Umas com as outras. Falei sobre isso semana passada. Busquem pessoas que vocês conhecem. Não precisa ser eu, não. Se você achar que eu posso, amém. Estou à disposição de todas. E aquilo que Delmaí fala comigo, Delmaí falou comigo. Estou dando os exemplos de Delmaí aleatório, amém? Meu papel é orar e tentar ajudar naquilo que eu puder. Então, amadas, nós precisamos estar juntas para passar por essa porta estreita. Para sermos verdadeiramente cristãs. Para podermos, eu acho muito lindo que no último dia que eu vi a Carla, que eu e a minha mãe fomos lá, na quarta-feira, né, que os médicos falaram que ela ia morrer nas próximas horas, e eu cheguei lá e ela estava inconsciente, aquele olhar vazio, no respirador, e eu falei, Senhor, me dá uma palavra para mim. Não era para ela, não. Porque ela já não estava ali mais, ela já estava entregue. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para mim em relação a Carla. Para que eu possa confortar o meu coração e confortar o coração dos familiares, das pessoas que estão aqui. E o único versículo que o Senhor me deu naquela tarde foi: eu sei que o meu Redentor vive. Não precisava de mais do que isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, amadas, nós vamos passar pela porta estreita. Nós vamos ser vaso de honra. Vamos ser barro maleável. Para que o Senhor possa operar aquilo que Ele deseja em nós, nessa terra. Para que a gente possa ser trigo para alimentar outras pessoas.
E para que, naquele grande dia, nós possamos declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Eu quero ouvir vocês agora. Eu quero ouvir vocês. Pode falar, Luciana. Amém, glória a Deus, né? A gente tem que se fortalecer, né? Muito gripado, estou Buscar, só né? ouvindo. Buscar muito de Deus, né? Amém. Ele é que nos fortalece cada dia, né? Para lutar, né? Porque se não fosse ele, nós não estaríamos de pé, Não, com certeza não. né? As lutas são grandes, né? As batalhas, a gente acha que a gente não vai vencer, né? A gente pensa em nós, a gente se depara com a situação, nossa, não vou vencer, não vou conseguir, né? Aí que a gente engana, né? Aí Deus está ali nos fortalecendo nós a cada dia, né? A gente não desistir. Amém. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A palavra de Deus fala isso. Amém. Né? Ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Então a Amém. palavra de Deus, ela é clara para nós, né? Então Amém. a gente tem que obedecer, né? Ouvir e obedecer, né? É isso aí. Sair do foco, né? A gente sempre está no foco ali, né? Ouvindo a palavra, buscando, né? Eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Cada dia que passa está mais difícil, né? Mais difícil, a luta vai só triplicando, né? Ficando mais difícil. Aí a hora que a gente pensa, eu vou conseguir, né? É isso aí. Então, a gente tem que fortalecer, né? E ele nos Maravilhoso fortalece. o tempo todo. E ele cuida de nós, nos É dá verdade. estratégia, É verdade. nos dá a irmã, o irmão, né? Nos dá pessoas para estar conosco nessa caminhada. É verdade. E a gente vai seguindo, olhando para ele. É verdade. Amém? Amém. Mais alguém? Sandra. Pode falar, Sandra. Eu vou falar da amém, mas é que a gente tem que pedir mesmo, né? A minha oração ultimamente tem sido para Deus me refazer, fazer de mim assim, um vaso novo mesmo, tirar aquilo que eu já fiz muito de errado, às vezes, de ignorar as coisas, sabe? Pedindo Deus transformação mesmo a cada dia. Tem até uma música que você foi falando, eu fui lembrando dela, não sei se você conhece, aquela Me Refaz. Então, assim, eu largo tudo para viver o tudo, né? E pedindo para ser um vaso novo o tempo inteiro. Essa música tem falado muito no meu coração, essa palavra que você falou também. Ela falou muito com aquilo que eu tenho buscado de Deus, que eu tenho tentado aprender, e tentar ser um vaso novo mesmo, deixando Deus me moldar, sabe? Naquilo que eu puder servir, que eu puder agradar o coração dele, pedindo para ser um vaso novo mesmo, dia após dia, né? Crescer em graça, em sabedoria, mas no amor e na convivência com Deus, criar esse laço. Essa palavra sua hoje falou muito comigo, estou aqui caladinha, mas ouvindo. Realmente é isso que Deus tem buscado para querido da gente, né? Às vezes a gente tem o tempo todo Deus falando com a gente, mostrando, mas quando a gente vê a palavra assim que confirma aquilo que a gente tem buscado em Deus, que tem tentado crescer e agradar, nossa, é bênção demais. Assim, não, estou no caminho certo, é isso. Tentar ser um vaso novo para agradar o coração de Deus, né? Deixar ser moldado, ser trigo, cada dia mais trigo, né? Amém. E ver na presença do Pai mesmo. Tem feito uma diferença tão grande na minha vida. Eu Glória, agradeço, né? A bênção. glória a Deus. Isso que a gente faz realmente tem vitórias para a gente. Por mais que a gente custe a ver, mas a gente tenha certeza, né? Amém. Escolha do caminho certo, ele faz toda a diferença.
É aquilo que você falou sobre a Carla, hoje ela está com o pai. E a minha preocupação ultimamente tem sido, assim, para onde nós vamos, né? É saber que a pessoa que está morrendo, às vezes tem tanta gente que às vezes a gente está perto da gente, a gente não sabe o dia de amanhã, e é viver cada dia como se fosse o último, porque a gente tem que ter certeza para onde a gente vai, né? Que morreu aqui, acabou, mas e depois? Para onde ela foi, né? Isso é o que a gente tem que buscar dia a dia, porque a gente não sabe a hora que vai. Que Deus nos abençoe, nos dê muitos anos de vida, de saúde, né? Mas a gente não sabe daqui a pouco para onde a gente vai. Então, é cada dia fazendo a melhor escolha, né? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Nós temos louvor hoje. Semana passada não teve, hoje tem, mas eu queria ouvir vocês antes. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Eu Fala, vou dona falar. Dulce. Eu acho assim que, né, nós devemos sempre passar pela porta, né, estreita. A porta larga, né, ela é a porta do pecado, né? É tudo de bom do mundo. Então a gente deve se largar as coisas do mundo para lá e seguir a Deus, fazer o que é certo, né? Sempre, né, andar nos caminhos de Deus. Tudo que a gente fizer por Deus, para Deus, fazer com alegria no coração, né? Tá orando pelas pessoas, né? Indo para os cultos com muita alegria, devemos deixar as obrigações de casa, né, para servir a Deus. Não é verdade, irmãs? É isso aí. Amém. É isso mesmo. Quantas pessoas, né? Às vezes eu fico triste, eu escuto, né? A pessoa assim, eu não vou entrar no encontro, não, porque eu tenho que fazer tal coisa. Eu entendo que existem as obrigações, né, de casa, mas nós Verdade, podemos escolher a melhor parte, né? verdade, Amém. amém. Meninas, vamos tirar a fotinha, porque eu vi que já teve gente que saiu já. Vamos tirar a fotinha e eu vou colocar o louvor pra gente, amém? Quem quiser aparecer na fotinha aí, tem que ligar a câmera. Eu não vou aparecer, não. Estou aqui quietinha, que não escuto, não é gripe feia. Não tem problema não, Cássia. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém. Deixa eu só colocar aqui no Word. Amadas, então nós vamos orar para mim poder encerrar a gravação, porque, como você sabe, eu não posso colocar o louvor na gravação. Ô, Luciana, pode ligar a câmera de novo, que não vai aparecer na fotinha mais, não. Nós vamos orar agora, e aí eu vou encerrar a gravação, e depois nós vamos ouvir o louvor, amém? Vamos lá. Senhor meu Deus, soberano Pai, ô Jesus, eu te agradeço, Senhor, que a tua palavra foi pregada nesta noite. A tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, Senhor, primeiramente no meu coração, e depois no coração de cada uma das irmãs. E daquelas pessoas, Senhor, que vão ouvir, Pai, esta ministração, Pai, através da gravação. Senhor, nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha ser, sim, Pai, o oleiro das nossas vidas, e que nós venhamos ser, Pai, barro maleável. Nós possamos, sim, Pai, ser o trigo e não o joio. Nos ensina, Senhor, a passar pela porta estreita. Nos ensina, Senhor, a recusar, Pai, todo conforto que nos aproxima do mundo e que nos distancia de Ti, Pai. Toda decisão mais confortável que nos distancia do Senhor. Que nós possamos, sim, tomar decisões, sejam fáceis ou difíceis, mas que sejam decisões no Senhor. Que nós possamos se encaminhar, Pai, de acordo com o Teu propósito, de acordo com o Teu querer para as nossas vidas.
Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos cerca e nos livra de todo o mal. Nos dê visão alargada, Senhor. Mostra para nós, Senhor, a tua palavra, a tua direção e o teu querer para as nossas vidas. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos. Então, Pai, nós cremos que o Senhor está conosco. Então, nos mostra o caminho. Nos revela, Senhor, a ti, Jesus. Que nós possamos ter revelação, Pai, de quem tu és a cada dia. E que nós possamos crescer em experiências com o Senhor. Sendo vaso maleável, barro maleável. Para que nós possamos ser vaso de honra. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti por cada uma das mulheres desse grupo, por cada uma das mulheres do Círculo do Cuidado, que estão lá no grupo de mulheres e que muitas vezes não entram. Que o Senhor venha conduzir a vida de cada uma delas. Eu peço a Ti, Senhor, por aquelas mulheres que ainda não conhecem e que elas vão ser enviadas, Senhor, que elas vão conhecer, Pai, a Tua palavra, nos dá sabedoria e conduz as nossas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Eu Amém. vou encerrar a gravação. Amém.